Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais um dia, o quinto, o dia central da novena em honra do Sagrado Coração de Jesus e em preparação à sua festa. 4 dias se passaram, 4 dias virão, e nós estamos exatamente no meio da novena do Sagrado Coração de Jesus. Já é tempo de começarmos a reconhecer as suas múltiplas graças, já é tempo de nós fazermos os nossos propósitos. Depois dessa novena e durante essa novena, sermos mais de nosso Senhor, sermos mais perfeitos no Evangelho. Hoje nós vamos meditar sobre mais 2 promessas do Sagrado Coração de Jesus. Eu já disse, o elenco das 12 promessas varia de região para região, tem variantes de tradução, mas o conteúdo é sempre o mesmo. Hoje, a 5ª e a 6ª promessa. A 5ª promessa: derramarei abundantes bênçãos sobre seus empreendimentos. Nosso Senhor promete derramar muitas bênçãos sobre os empreendimentos daqueles que tiverem devoção ao seu Sagrado Coração. Bênçãos. Existem 2 palavras nessa promessa que merecem desenvolver: bênção e empreendimentos. O que é uma bênção? Bênção, a palavra, vem de uma raiz de bem dizer, dizer bem. Bênção é dizer bem. Abençoar é dizer bem de alguém, para alguém. Noutros tempos, eu penso que isso não é saudosismo, mas é uma análise dos tempos. Noutros tempos, nós pedíamos a bênção ao pai, à mãe, aos avós, aos mais velhos, aos padrinhos, aos sacerdotes, aos bispos. Bênção. Quando você diz a bênção, pai, o que está contido nessa frase, nesse pedido? Seria o mesmo que dizer: meu pai, diga bem de mim, diga palavras para mim. E os mais velhos sabiam responder isso muito bem. Deus te abençoe. O meu avô paterno, ele tinha uma maneira diferente de responder. Dizia: bênção, avô. Ele dizia: Deus te faça feliz. Uma maneira diferente, que no fim vai chegar no mesmo. Abençoar, fazer feliz, a noção é a mesma. Lamentavelmente, nos dias de hoje, ninguém pede bênção a ninguém, mas Deus continua abençoando você. A igreja não tirou da missa a grande conclusão, uma bênção. A Santa Missa termina com uma bênção. Que bonito, irmãos, a linguagem da bênção. Abençoar é dizer bem. Amaldiçoar é dizer mal.
Toda bênção é boa, a maldição é má. Abençoar faz bem, amaldiçoar faz mal. Será que as palavras têm mesmo assim tanto poder? A modo de uma pessoa, ela ter ganho, ter lucro espiritual e até material na vida, quando alguém diz Deus te abençoe, Deus abençoe você? Será que as palavras são assim tão poderosas que elas são capazes de operar o mal quando alguém diz eu te amaldiçoo? Deus, no Antigo Testamento, falou de muito ao povo. Nenhuma dessas maneiras foi tão perfeita, senão quando ele mandou a sua palavra. E essa sua palavra é uma pessoa. Todos os dias nós rezamos ao meio-dia, às 6 horas da tarde, no Ângelus. O Verbo, a palavra, se fez carne e veio morar no meio de nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Palavras do Evangelho de São João. Então, Deus mandado ao mundo a sua palavra, nos faz entender que essa sua palavra não só é a maior comunicação de Deus para nós, mas é também a maior bênção de Deus para nós. Jesus é a maior bênção de toda a humanidade, desde Adão e Eva até o fim dos tempos. Bênção. A bênção, então, ela é uma palavra boa. Você deve abençoar. Você nunca deve amaldiçoar. Na nossa língua portuguesa não é muito comum usar, mas em outros países existe essa maneira de dizer: maldito seja fulano. Essas palavras são ruins, não devem sair dos nossos lábios. É verdade, eu sei que eu já disse isso ontem, nós vivemos num mundo da cultura do palavrão. Parece que uma pessoa se sente independente, autônoma, dona de si mesma, assente na sociedade quando ela diz palavrões. É um tipo de à vontade para mostrar às pessoas autonomia, para se impor, para se afirmar. Que tristeza quando numa sociedade, o ser humano não se afirma mais através da sua inteligência, dos seus talentos, mas através de palavrões. Que pena. Ora, amaldiçoar seria lançar para alguma coisa ruim através das palavras. Abençoar é lançar para alguém alguma coisa muito boa através das palavras. Eu penso que em linguagem simples nós podemos dar o melhor de todos os exemplos, o cotidiano, que já não é tão próprio para os nossos dias, mas que já foi o dia a dia de várias gerações. A bênção, pai, a bênção, mãe, a bênção, padre. Deus te abençoe. Que lindo. Deus te faça feliz. Deus te dê todos os bens. Meu padrinho de crisma ainda dizia assim: Deus te abençoe, Nossa Senhora te proteja. Bonito, né? Bênção. Mas a promessa do coração de Jesus é que essa bênção será para os empreendimentos. O que é um empreendimento?
Porque podia ser dito: eu vou abençoar a sua vida. Quem for devoto do meu coração vai ter a vida abençoada. Mas nosso Senhor quis pormenorizar. Abençoa os empreendimentos. O que é um empreendimento? É uma iniciativa. O empreendimento, ele pode ser de ordem material ou de ordem espiritual. Uma pessoa que quer abrir um comércio, isso é um empreendimento. Você é devoto do coração de Jesus? Nosso Senhor vai abençoar a abertura desse comércio. Um jovem, com todas as inseguranças próprias da idade, quer iniciar a universidade. Passou no vestibular, mas agora tem receio. Os estudos são sérios, exigentes. Mas ele é devoto do Sagrado Coração de Jesus. E nosso Senhor prometeu que vai abençoar, vai iluminar com bênção esse empreendimento com os seus estudos. Os empreendimentos, como disse, também podem ser empreendimentos espirituais. Uma pessoa que queira fazer um retiro, precisa a viver assim um momento difícil da sua vida, então ela necessita se recolher, se retirar, vai fazer um retiro espiritual. Jesus promete, vai abençoar esse empreendimento. Quais são os seus empreendimentos? Não sei se são gigantes ou são pequeninos, mas você é devoto do Sagrado Coração de Jesus. A bênção de Deus cairá sobre os seus empreendimentos. Pode ser que seu empreendimento seja cuidar de uma pessoa doente. É o que você tem que fazer agora nesse momento. Pode ser que seu empreendimento seja sair da casa onde você mora e ir para uma outra casa. O senhorio pediu a casa, sei lá, alguma situação que faz você se mudar da sua casa, é um empreendimento. Pode ser que agora, no meio dessa pandemia, você tenha que pegar no seu automóvel e fazer uma viagem longa, é um empreendimento. Confie nas bênçãos do Sagrado Coração de Jesus. Derramarei abundantes bênçãos sobre os seus empreendimentos. Que segurança que essa promessa nos dá. Mas ainda mais segurança nos dá a sexta promessa. Fortemente, ela atinge a todos nós, indistintamente a todos os seres humanos. Essa fala da misericórdia de Deus, da misericórdia do Sagrado Coração de Jesus, para quem? Para os pecadores. Vejam as palavras. Os pecadores acharão em meu coração a fonte e o oceano infinito de misericórdia. Dá vontade de dar aquela respirada funda, de alívio. Afinal, ele falou sobre nós pecadores. Também na oração da Ave Maria, o Concílio de Éfeso nos ensinou que nós somos todos pecadores que clamam, acrescentando a primeira, a segunda parte da Ave Maria. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Nós, pecadores. Pois é. Então, é preciso ter muito cuidado, você, com os pecadores que você conhece. Você conhece pecadores? Você mora com pecadores, não é verdade? Você é vizinho de pecadores. Dentro da igreja você se senta ao lado de pecadores. Cuidado, porque você também é um deles. Daí, nessa circunstância, nosso Senhor nos ensina: não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Santa Teresinha do Menino Jesus ficou conhecida no século XX, no mundo inteiro,
pela uma espiritualidade pequena e gigante, fácil e complicadíssima na sua completude. O Papa São Pio X dizia dela a maior santa dos tempos modernos. Ela dizia: eu vivi numa família que me ensinou a virtude. Se não fosse isso, se Jesus não tivesse me apanhado para ele, logo quando eu era pequenina, eu poderia ter me transformado na pior pecadora. Palavra de uma santa. Nenhum santo se considerou santo. Nenhum santo se disse santo, eu sou santo. Todos os santos se consideravam pecadores. Todos os santos se diziam pecadores. E quando encontravam algum mérito, algum talento, algum lapso de santidade nas suas vidas, atribuíam sempre esse bem à divina providência. Era Deus, não eram eles. Diante da vida cristã, nós temos que agir com humildade. Humildade em relação a nós. Misericórdia em relação aos irmãos. Tão bom quando alguém vem dizer para você sobre a fraqueza ou o pecado de um irmão e você ter a coragem de silenciar esse assunto. Dizer: olha, se ele fez isso, é a consciência dele com Deus, dela com Deus, eu aqui já tenho os meus pecados para me preocupar. Então não venha me trazer mais esses assuntos. Bonito, quando uma pessoa tem coragem de ter uma atitude assim. Firmeza, misericórdia diante do pecado dos irmãos. Pecadores. Quem são os pecadores que encontraram refúgio no Sagrado Coração de Jesus? Nós poderíamos ir ao Antigo Testamento e existem inúmeras páginas que falam sobre a misericórdia de Deus, nomeadamente aquelas que nos transmitem a história do povo hebreu em caminho de deserto, em busca da terra prometida. Mas nós vamos nos ater a nosso Senhor, ao Novo Testamento. E essas pessoas que encontraram misericórdia no coração de Jesus foram mais que muitas. Sou capaz de dizer, foram todas. Até quando Jesus se dirige aos judeus, dizendo para eles: raça de víboras, sepulcros caiados, vocês pensam que vocês vão para o céu? É para o inferno que vocês vão. Até essas palavras chocantes são palavras de misericórdia, que não querem outra coisa senão fazer conversão no coração daqueles que ouvem a contundência dessas palavras. Até para os seus inimigos, Jesus tem misericórdia. Pai, perdoa-lhes, diz do alto da cruz, porque não sabem eles todos, aqueles soldados todos que o crucificaram, as autoridades que o condenaram. Não. Do seu coração só sai misericórdia. Agora, quem sou eu para não sermos misericordiosos? Sobretudo nós, devotos do Sagrado Coração de Jesus. O que dizer de nosso Senhor diante de Zaqueu, um homem pequenino, baixa estatura, mas que queria ver Jesus? Era baixo, mas era valente. Então ele subiu numa árvore e ali do alto do sicômoro olhava para baixo como quem via um espetáculo de camarote. E Jesus, que tinha muito o que olhar para frente e para os lados, tinha milhares de pessoas, certamente, que se ajuntavam para vê-lo, e ele poderia muito bem estar ocupado
com aquelas largas centenas de pessoas, vai se preocupar com um pequenote que está lá no alto de uma árvore e olha para cima. Aqui à volta, uma multidão, lá em cima só um homem, um ladrão, um pecador, um homem que espoliava as pessoas mais pobres, era chefe dos cobradores de impostos. E a misericórdia do Senhor se lança num olhar. Eu imagino o susto que Zaqueu levou naquele momento. Zaqueu, desce depressa. Como quem diz, não temos muito tempo. A tua conversão é urgente. Desce depressa, que hoje eu vou ficar na tua casa. Desce depressa. Uma mulher é colocada diante de Jesus e dizem que ela foi surpreendida em flagrante adultério. Essa mulher devia ser, pela lei de Moisés, apedrejada. Jesus é colocado num dilema. Senhor, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. A lei de Moisés manda apedrejá-la até a morte. E tu o que dizes? Jesus se encontra num dilema se ele diz sim, devem apedrejar, porque a lei manda, então vamos apedrejar. Se ele diz isso, ele estava sendo contra todo o seu evangelho. Toda a sua pregação se destruía numa única frase. Se ele dissesse não se pode apedrejar, ele era contra a lei. E Jesus encontra uma saída não só brilhante, mas divina. Quem não tiver pecados, atire a primeira pedra. Saíram todos. Apenas ficou Jesus e a mulher. E Jesus faz uma pergunta para a mulher. Repare, o movimento do coração de Cristo faz com que ele nem sequer interrogue a mulher sobre o pecado. Mulher, você fez isso mesmo? Você traiu mesmo o seu marido? Ou você traiu o casamento lá do outro? Que coisa feia! Como é que você faz uma coisa dessas? Olha, foi por minha causa que você não foi apedrejada. Eu fui esperto aqui para você não morrer. Nada disso. Nenhuma palavra de repreensão. Mais uma pergunta, mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Eu também não te condenou. Repare, Jesus não perguntou se ela estava arrependida. Essa página de evangelho é complicada. Jesus nem perguntou se ela estava arrependida. Ela não demonstrou o menor sentido de arrependimento. Ela foi como que perdoada antes de demonstrar arrependimento. Ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. É claro que Jesus deixou para ela a mensagem de conversão. Vai e não peques mais. Mas ele não cobrou nada dela. Voltando a Zaqueu. Jesus chegou em casa de Zaqueu e também o Evangelho não diz para nós sobre uma só palavra de repreensão. Se quiserem, leiam o texto de Zaqueu. Nenhuma palavra de condenação. Zaqueu, você andou muito errado até hoje. Você cobrando esses impostos aí, impostos exorbitantes. Você está contra o seu próprio povo. Como é que você faz uma coisa dessas? E ainda por cima, tirando mais do que deve dos pobres. Isso é roubo. Nenhuma só palavra de repreensão. Nada. Jesus apenas mostrou a sua honestidade, a sua integridade. E qual foi o resultado disso? Extremamente positivo. Isso serve muito
para os moralistas de todos os tempos. Pode ser que sejam mais pecadores do que aqueles a quem eles se dirigem, mas tem sempre uma palavra de repreensão, de humilhação para os pecadores. Repito, sendo às vezes mais pecadores do que aqueles a quem eles condenam. O que é que diz Zaqueu? Senhor, aqueles de quem eu tirei, vou devolver 4 vezes mais. E de hoje para diante, vou dar metade dos meus bens para os pobres. Isso é uma matemática assim, muito explosiva, né? Porque se ele conquistou seu patrimônio roubando, e se ele roubou daqueles a quem ele vai devolver 4 vezes mais, como é que ainda vai sobrar para dar metade para os pobres, né? Zaqueu explode em esperança. Ele vê a honestidade de Jesus, ele vê a integridade de Jesus e não consegue ficar indiferente. Isso acontece também com o devoto do Sagrado Coração de Jesus. Vendo a misericórdia do coração de Jesus, você não consegue ficar diferente. Você é quase que obrigado, embora Deus não viole a sua liberdade, você é quase obrigado a ser misericordioso também. Mateus, apóstolo e evangelista. Quem era esse homem? Era chamado Levi, era o seu nome, Levi. Ficava na banca, recebendo dos cobradores o produto dos impostos. E Jesus chamou Levi. E interessante, trocou o nome dele. Como quem diz, a vida que você viveu para trás, fica para trás. Agora é novidade, agora é daqui para frente. Vamos com coragem, vem comigo. E Levi deixou a sua banca e seguiu Jesus. E quem é Levi? O grande São Mateus. Irmãos, o que dizer sobre o paralítico, o cego, a quem Jesus diz: teus pecados estão perdoados? Ora, eles tinham deficiências físicas, mas Jesus não vai primeiro na deficiência física, ele vai primeiro na alma. E é para a alma que ele diz: os teus pecados estão perdoados. Realizou o que não lhe foi pedido. O pedido era para curar o corpo, mas Jesus faz mais do que curar o corpo. Primeiro cura a alma, teus pecados estão perdoados, e depois cura o corpo. Irmãos, nós cristãos devíamos valorizar muito um sacramento que anda muito esquecido e desvalorizado: a confissão. Eu lamento muito quando cheguei na minha igreja paroquial, não tem confessionário. Eu até já sei onde quero colocar dentro da igreja 2 confessionários, mas uma coisa chocante: como é que uma igreja paroquial não é bom quando o confessionário fica dentro da igreja? Porque aquele móvel, aquele objeto, o confessionário, ele recorda as pessoas que nós precisamos nos confessar, que nós somos pecadores e que também somos alvo da misericórdia de Deus. Mas naquele tribunal da misericórdia, ali nós devemos buscar o perdão. Numa certeza, ele é sempre misericordioso. Assim, para terminar, eu recordo uma invocação da ladainha do Sagrado Coração de Jesus, que fala muito de perto sobre essa sexta promessa. Coração de Jesus, paciente e misericordioso. O Evangelho traz para nós muitas ocasiões em que Jesus é paciente
e misericordioso. Reparem a paciência de nosso Senhor com os apóstolos. Eu penso que já disse no outro dia aqui passado, nenhum deles estava disposto a trabalhar por um reino dos céus. Eles pensavam num reino na terra. Eles pensavam num poder político para Israel. A Sagrada Escritura, falando dos apóstolos, nos dá vários lances da vida deles que prova isso. Muito aos poucos, eles foram entendendo aquilo que Jesus resumiu em uma frase para Pôncio Pilatos: o meu reino não é deste mundo. E é verdade que esses homens, tendo se beneficiado da paciência de nosso Senhor, eles se transformam em preciosas colunas desse edifício fantástico que é a Igreja de Jesus, viva até hoje e para sempre. Coração de Jesus, paciente e misericordioso. A paciência é, de certo modo, uma nuance da misericórdia. A paciência é também uma maneira de você ser misericordioso. Então, desculpem dizer assim, capriche na sua paciência. Ela pode ser essencial para que o seu filho não se perca, para que os seus pais confiem mais em você, para que o seu aluno aprenda melhor, para que o seu empregado entenda qual é de verdade a função que ele deve exercer. Paciência. A paciência tudo alcança, recordávamos Santa Teresa de Jesus de Ávila. Paciência. E se nós tivermos a tentação de nos cansar da paciência? Isso pode acontecer e acontece. A pessoa viveu uma vida inteira de paciência, mas chegou o momento, como diz o povo, da gota d'água. Chegou aquela gota d'água, aí transbordou tudo. Uma experiência muito interessante. Eu penso que todo mundo já passou um pouco por essa experiência. É você ter um copo, então você vai colocando líquido ali dentro, ele forma no líquido um tipo de uma película que até certo ponto, embora já haja quantidade para transbordar, mas até certo ponto aquela aparente película segura. Mas quando cai a tal gota d'água, não é só o equivalente a uma gota d'água que transborda. Transborda o equivalente a muitas gotas d'água. Por isso é bom ter cuidado também para não abusar, agora falando do lado oposto, né? Para não abusar da paciência das pessoas. A paciência de Jesus demonstrou não ter limites. Mas é verdade, irmãos, que a paciência humana, ela tem os seus limites. Ao mesmo tempo em que nós pedimos a nosso Senhor que dilate o limite das nossas paciências diárias, cotidianas, para que o nosso coração se assemelhe cada vez mais ao dele, paciente e misericordioso. Os pecadores acharão em meu coração a fonte e o oceano infinito de misericórdia. As nossas misericórdias, as nossas paciências são finitas, porque são humanas. A paciência, a misericórdia do Senhor é infinita. Repito, para que fique bem assente para mim e para você. Peça ao nosso Senhor essa graça de dilatar a capacidade da sua paciência, da sua misericórdia. Por quê? Porque você é um pobre pecador
como eu sou também. Você não fosse a graça de Deus, se ainda não fez, espero que nunca realize, poderia ser o pior de todos os pecadores. Como vai dizer, veja quem? Santa Teresa de Lisieux, Teresinha do Menino Jesus. Nosso Senhor nos dê a graça de nós, também pelo que esta novena nos tem ajudado, a mim e a você, de nós crescermos na força do Sagrado Coração de Jesus. Iluminados aqui pela quinta promessa, quem sabe nós possamos pedir mais a bênção. Quem sabe você não volte a pedir a bênção aos seus pais, aos seus avós, a bênção. Deus nos ajude para que nós, abençoados por Ele, sejamos sempre misericordiosos. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Coração de Jesus, Filho do Pai Eterno, tende piedade de nós. Coração de Jesus, formado pelo Espírito Santo no seio da Virgem Mãe, tende piedade de nós. Coração de Jesus, unido substancialmente ao Verbo de Deus, tende piedade de nós. Coração de Jesus, de majestade infinita, tende piedade de nós. Coração de Jesus, templo santo de Deus, tende piedade
piedade de nós. Coração de Jesus, tabernáculo do Altíssimo, tende piedade de nós. Coração de Jesus, casa de Deus e porta do céu, tende piedade de nós. Coração de Jesus, fornalha ardente de caridade, tende piedade de nós. Coração de Jesus, receptáculo de justiça e de amor, tende piedade de nós. Coração de Jesus, cheio de bondade e de amor, tende piedade de nós. Coração de Jesus, abismo de todas as virtudes, tende piedade de nós. Coração de Jesus, digníssimo de todo louvor, tende piedade de nós. Coração de Jesus, Rei e centro de todos os corações, tende piedade de nós. Coração de Jesus, em que se encerram todos os tesouros da sabedoria e da ciência, tende piedade de nós. Coração de Jesus, em que habita toda a plenitude da divindade, tende piedade de nós. Coração de Jesus, no qual o Pai pôs as suas complacências, tende piedade de nós. Coração de Jesus, de cuja plenitude todos nós recebemos, tende piedade de nós. Coração de Jesus, desejo das colinas eternas, tende piedade de nós. Coração de Jesus, paciente e misericordioso, tende piedade de nós. Coração de Jesus, rico para todos os que vos invocam, tende piedade de nós. Coração de Jesus, fonte de vida e santidade, tende piedade de nós. Coração de Jesus, propiciação por nossos pecados, tende piedade de nós. Coração de Jesus, saturado de opróbrios, tende piedade de nós. Coração de Jesus, triturado de dor por causa dos nossos crimes, tende piedade de nós. Coração de Jesus, obediente até a morte, tende piedade de nós. Coração de Jesus, transpassado pela lança, tende piedade de nós. Coração de Jesus, fonte de toda consolação, tende piedade de nós. Coração de Jesus, nossa vida e ressurreição, tende piedade de nós. Coração de Jesus, nossa paz e reconciliação, tende piedade de nós. Coração de Jesus, vítima dos pecadores, tende piedade de nós. Coração de Jesus, salvação dos que em vós esperam, tende piedade de nós. Coração de Jesus, esperança dos que morrem em vós, tende piedade de nós. Coração de Jesus, delícia de todos os santos, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Oremos. Deus omnipotente e eterno, olhai para o coração de vosso Filho diletíssimo e para os louvores e satisfações que Ele, em nome dos pecadores, vos tributa, e aos que imploram a vossa misericórdia, concedei benigno o perdão em nome do vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Oremos pelo nosso Pontífice
disse Francisco. Deus o guarde e o conforte, feliz o coração desta terra, e não o abandone na maldade dos seus inimigos. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Oremos. Ó Deus, pastor e guia de todos os fiéis, olhai com bondade para o vosso servo Papa Francisco, a quem pusestes como pastor da vossa igreja. Concedei-lhe que guie os seus súditos com a palavra e o exemplo, e assim ele e o rebanho alcancem a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Oremos pelo nosso cardeal arcebispo Orani. Diante, Senhor, ele apacente o rebanho com a vossa força e na grandeza do vosso nome. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Oremos. Ó Deus, que cuidais do vosso povo com carinho e o governais com amor, concedei o espírito de sabedoria ao vosso servo Orani, a quem confiastes este rebanho, e resulte o proveito das ovelhas na alegria eterna do pastor. Por Cristo nosso Senhor. Tanto
Tribuque Jesus, ita nos corporis et sanguis tui, sacra mysteria venerari, ut redemptionis tue fructum in nobis ius, vivis et reinas in saecula saeculorum. Bendito seja Deus, bendito seja o seu santo nome, bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus, bendito seja o seu sacratíssimo coração, bendito seja o seu preciosíssimo sangue, bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa e Imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa Igreja, dai-lhe santos pastores e dignos ministros, derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa, sobre o nosso cardeal arcebispo, seus bispos auxiliares, sobre o nosso pároco e todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante, prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos da vossa bondade o Brasil, este arcebispado, a paróquia em que habitamos, a cada um de nós em particular, e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar ou que se recomendaram às nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis. Dai-lhe, Senhor, o descanso e a luz eterna. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte.
morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Doce coração de Maria, sede a nossa salvação. Coração Santo, tu reinarás, tu nosso encanto, sempre serás. Coração Santo, tu reinarás, tu Jesus amado, Jesus piedoso, Pai amoroso, água de amor, aos teus desejos, se tu me deixas. Benditas queixas, humilde estou, coração santo, tu reinarás, o nosso encanto sempre serás. Coração o Rei cristãos, vinde adorar, vinde louvar o bom Jesus, o grande amor, Coração